eu trago aqui para vocês que a gente tem, quando a gente fala de pesquisa, desenvolvimento de produtos, gente, a gente tem hoje no mercado vários desafios, porque as pessoas, elas querem qualidade nos produtos, mas elas não querem perder a indulgência, né, que é aquela sensação prazerosa quando você consome, por exemplo, um alimento. Vou falar do shake agora, então assim, ele tem que ser gostoso. E aí tem uma frase que eu falo sempre, né, ele tem que ser gostoso para a saúde, mas ele tem que ser gostoso para o paladar, né, e quando a gente fala de saudabilidade, as pessoas têm cada vez mais procurado por produtos com saudabilidade, que tragam a bandeira da saudabilidade, produtos com menos açúcar, mas sem perder a qualidade de sabor, né? Então, eu brinco assim, que nós nutricionistas ainda temos um paladar um pouquinho diferenciado, a gente tem um enfoque muitas vezes de consumir algum produto que ele não é assim tão gostoso para o paladar, mas que ele é sensacional para a saúde, então a gente abre uma exceção, mas em regra geral, as pesquisas mostram pra gente que as pessoas, elas querem qualidade de produto, mas elas querem ter o prazer quando elas consomem. E eu acho, né? E eu acho não, eu tenho certeza que a gente conseguiu fazer isso muito bem com o nosso New Shape da Loja. Então já vou começar a falar um diferencial desse produto, que é sabor, gente, porque é muito gostoso. E aí vocês aqui, quem já provou, não me deixa mentir, né? E aí eu brinquei no começo dizendo para vocês a minha receitinha do New Shape hoje, que foi o New Shape de cacau com castanha do Pará, com os pedacinhos que ele já tem, com uma banana, com umas pitadas de canela e água, e fica uma delícia, né? E depois eu quero saber aí as receitinhas de vocês também. Tirando então essa questão da indulgência, né? Porque quando a gente toma esse shake, a gente fala, ele é muito gostoso, ele é uma delícia, ele é gostoso para minha saúde, mas ele também é muito gostoso para o paladar. O New Shape, ele é uma opção, gente, prática, conveniente, de uma refeição balanceada em qualquer lugar. Né? Então, agora que a gente tem a nossa coqueteleira, a nossa shakeira, quero ver vocês usando, levando isso, ao invés de comer a coxinha com Coca-Cola na esquina, né, de comer a bolachinha água e sal, enfim. Agora eu falo que a gente tem que estar munido com os recursos certos para a gente não usar a justificativa de que, comi alguma coisa que não era tão legal porque não tinha outra opção. A gente tem opção, né? E a Loja ajuda a gente a ter essas opções e a gente estar munido aí com as ferramentas certas para que a gente chegue nos nossos objetivos aí de maior qualidade de vida. E nada de método complicado, porque as pessoas falam, mas é saudável, mas é tão difícil, eu não sei fazer. Não, gente, hoje até eu vi um videozinho da Nicole, ela preparando e dizendo, eu até coloco aqui, pronto em menos de 3 minutos. Ela falou, gente, olha, em 1 minuto ficou pronto, né? Então é rápido, é fácil, é só agitar, nada de preço alto e recheado de valor agregado. Então a gente vai falar um pouquinho desses valores agregados aqui para vocês, tá? Ele tem a indicação, gente, shake. Quando a gente fala de shake, a gente sempre é meio automático a gente pensar em redução de peso, né? Ele tem 3 indicações clássicas, que é redução ou manutenção de peso, e aí eu faço uma substituição parcial das refeições principais, ou é ganho de peso quando eu acrescento, de repente, esse produto às minhas refeições. Quando eu falo de substituição parcial, eu vou chamar a atenção aqui para algo muito importante, que na Loja a gente preza muito, porque não é emagrecer só por emagrecer, não é emagrecer de qualquer jeito, né? Então não adianta tomar shake o dia inteiro e ficar desnutrido. Ter cabelo caindo, unha fraca, não adianta. Então, quando a gente fala de substituição, a gente fala de parcial, porque você tem que continuar ao longo do seu dia tendo as suas refeições tradicionais, os seus lanchinhos, de preferência o mais colorido e equilibrado possível, mas eu agrego um complemento de vitaminas, minerais, aminoácidos do tipo BCAA, alguns ativos quando eu utilizo o nosso New Shape, tá, gente? Mas não é para deixar de comer. Né? Então, mesmo pensando no emagrecimento, eu tô pensando em emagrecimento, então eu substituo uma refeição principal, até 2 no máximo, faço meu café da manhã, faço um lanche intermediário à tarde, mas eu tenho outras refeições complementares. Aqui eu trago para vocês 15 benefícios clássicos aí do New Shape, né? 20 vitaminas e sais minerais, incluindo algumas formas ativas, gente, porque vitaminas e minerais, eles não são todos iguais. Quando eu falo de forma ativa, eu falo que é uma forma ela está pronta para ser usada pelo organismo, para ser absorvida de uma maneira máxima, né? E a gente tem o magnésio e o selênio,
que estão nessas formas ativas, porque são dois aí potentes antioxidantes. Por exemplo, o magnésio, gente, ele participa, uma curiosidade aqui para vocês, eu adoro contar essas historinhas. O magnésio participa de mais de 300 reações químicas dentro do nosso organismo. Ou seja, será que ele é importante ou não? Ele é muito importante, né? Então a gente traz esse mineral nessa forma ativa porque ele realmente é muito importante. Além do picolinato de cromo, né, que é muito linkado esse mineral à questão do consumo de doce, de diminuir a vontade por doce, de regular aí o açúcar no sangue, enfim. Então, quando a gente fala de emagrecimento, é importante que a gente tenha essa modulação para a gente otimizar o nosso emagrecimento, tá? Prático, uma refeição saudável em menos de 3 minutos, uma delícia, nutritivo, então é bom para o paladar, é bom para a saúde, promove saciedade, porque ele tem um mix aí de fibras bem interessante por porção, são 4 gramas de fibras, aumenta a ingestão de água junto com esse produto para você ter mais ainda o benefício de saciedade desse produto. É um aliado do emagrecimento, do aumento de peso e do estilo de vida saudável. Como eu falei para vocês, eu não uso no shape para emagrecimento, eu uso para estilo de vida saudável. Então, às vezes eu quero fazer uma refeição equilibrada, completa, mas eu tô, de repente, não vou conseguir parar para fazer para cozinhar, ou enfim, eu levo ele na minha garrafinha, adiciono água, uma água de coco, um suco natural. Às vezes, para quem consome leite, né, um leite convencional, semidesnatado, ou um leite sem lactose para as pessoas que têm intolerância. Ele é um suporte à manutenção da massa muscular por conta do whey protein que é presente nesse produto. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, que a única proteína do nosso New Shape é o whey protein concentrado. Nada de soja, nada de caseinato de cálcio, nada de leite em pó, nada de proteína de aveia, nada disso. É whey protein concentrado 100% de uma marca líder mundial na produção de whey protein. Ou seja, é o must, é o máximo em termos de qualidade de whey protein, tá? Fornece menos calorias quando comparado com uma média calórica de uma refeição tradicional. Vou mostrar um exemplo para vocês ali na frente. Então, às vezes, se eu vou... puxa, eu tô na rua, ao invés de repente, eu comer, sair correndo, pegar um saquinho de pão de queijo com refrigerante ou com suco artificial... Você ganha muito em qualidade nutricional quando você faz essa troca inteligente pelo New Shape. Nada de derivado de soja, nada de aroma ou corante artificial. Gente, pensou na concorrência, você pensa em soja, em maltodestrina, em corante artificial, em aroma artificial, doce de leite, isso, aquilo, milho. Aroma artificial não é natural. No nosso produto, a gente não usa nenhum aditivo artificial, tá? Único no mercado com um pedaço de fruta, a versão morango, você sente aquele sensorial gostosinho, você tem aquela indulgência, aquela sensação de falar, eu tô mastigando alguma coisa. E na versão cacau, a gente tem os pedacinhos aí de castanha do Pará. Por isso que eu falo, às vezes o pessoal fala para mim, Grazi, posso bater no liquidificador? Pode, mas você vai acabar perdendo o sensorial de mastigar, mas você não perde os ativos que estão presentes nesses ingredientes, tá bom? Ele só vai liquidificar e vai extrair esses ativos e você vai perder o sensorial de mastigação. Aí também não tem problema nenhum, não é uma perda, na verdade é que você deixa de ter aquele aspecto gostosinho de mastigar. Não contém açúcar ou frutose, nem maltodestrina, né? Então no mercado, gente, é clássico, a maioria dos shakes começam como primeiro ingrediente maltodestrina, que é um tipo de açúcar. Né? Então, se você usa maltodestrina e fala que seu produto não tem açúcar, tá errado, porque maltodestrina, no final das contas, quando o meu corpo quebra, ela vai virar açúcar. A maioria dos produtos que a gente tem no mercado, o primeiro ingrediente da lista é a maltodestrina. Primeiro ingrediente da lista, a lista de ingredientes, gente, é por ordem de maior para o menor, o que mais tem para o que menos tem. Começou com maltodestrina, é o que mais tem no produto. O da Aloha não contém adição de açúcar, que seria a sacarose, frutose, nem maltodestrina. Ele é adoçado com 2 tipos de adoçantes naturais, que é a estévia, né, que é clássica, é uma folha, e o xilitol, que é derivado de algumas frutas e legumes. Baixo teor de sódio, não contém glúten e contém ainda o BCAA,
pela qualidade da matéria-prima que a gente utiliza desse whey protein nesse produto, tá? Aqui eu vou fazer uma observação importante, porque esses dias eu recebi uma dúvida perguntando assim, a pessoa ela quer consumir os produtos da Aloha, mas os produtos da Aloha contêm sódio, ela não pode consumir sódio. Aí eu disse o seguinte, pessoal, excesso de sódio é prejudicial, tá? O sódio em si não. O sódio está presente na natureza em vários alimentos. Verdura, legume, fruta, tudo isso contém sódio. O problema do sódio é o excesso, é o enlatado, é o industrializado, é o congelado, é o excesso de sódio. Então, os nossos produtos, seja o milkshake, seja o colágeno, eles contêm sódio, mas numa quantidade super controlada. Então, não tem problema, de repente, mas eu não consumo sódio, eu sou hipertenso, eu tenho um problema renal, eu não posso consumir sódio. Pelos produtos da Aloha, você não vai ter um consumo excessivo. Aí você tem que olhar para a sua alimentação como um todo. Às vezes você está consumindo ali mais sal, mais enlatado, mais embutido. Então não vai ser pelos produtos que você vai exceder a sua quantidade de sódio. Tá? Então é sempre importante, nesse caso, ter o acompanhamento de um profissional, especialmente numa situação aí de pacientes, né, de pessoas com problema renal, especialmente, né? Mas pelos produtos da Aloha, a gente não tem excesso de sódio, que isso é importante eu dizer, né? Lá, a Elianete está dizendo que é hipertensa e não tive qualquer problema com os produtos da Aloha, mas é importante ter esse acompanhamento do profissional para a gente ver esse equilíbrio como um todo na alimentação, mas pelos produtos eles são equilibrados no teor de sódio. Nenhum produto é zero sódio, tá, gente? Assim, sódio basicamente ele está em tudo, o problema é o excesso do sódio. As características do nosso... Por que a gente deve consumir esse produto? Então, o tipo de gordura do milkshake também é uma gordura do coco, que é um triglicérides de cadeia média, que a gente fala TCM do coco. Então, não é óleo refinado, não é óleo de palma, como a gente vê aí no mercado. Ele é uma gordura do coco, né? Ele tem a fonte proteica, como eu já falei para vocês, que é assim, a matéria-prima que a gente utiliza, é uma das empresas líderes mundiais na produção de whey protein. Então, ele realmente tem uma qualidade de proteína superior. E aí eu vou chamar mais uma atenção aqui para vocês. Mas eu pego o shake do concorrente tem um pouquinho mais de proteína que o shake da Aloha. Tá bom, muito bem. Uma quantidade muito pequena, 2, 3 gramas, só que se você for ver a qualidade de proteína, leite, soja, um pouquinho de whey protein, ele tem uma mistura proteica. Eu não estou dizendo que é ruim, tá, gente? Eu não vou falar da concorrência, eu vou falar do nosso produto. O que eu quis trazer nesse produto é que fosse 100% whey protein, porque a qualidade em termos de aminoácido, de absorção desse produto, ela é superior do que quando eu faço uma mistura de proteínas, né? Então, às vezes, pode ter mais, só que não é de alto valor biológico. O que é isso? O meu organismo, não é porque você consumiu a proteína que você vai utilizar 100%. Viu, gente? Isso é importante de vocês saberem. Então eu consumi ali o do concorrente porque tem mais e eu vou absorver tudo. Não, depende. Depende de como está seu intestino, depende do que seu organismo precisa. Não é 100% que você vai absorver. Então, mais do que olhar só a quantidade em gramas de proteína, veja a qualidade dessa proteína que você está consumindo, porque isso também é muito importante, tá? Rico em fibras, então é super legal para saciedade. E é uma opção rápida e saudável, com preço por dose aproximado aí de R$ 7,50, ou seja, um ótimo valor agregado para um custo-benefício super interessante, né? Aqui eu faço uma comparação para vocês, quando eu pego aqui pão de queijo, umas 4 unidades de um mini pão de queijo com um copo de refrigerante, eu tenho 241 calorias contra 195 calorias de uma porção do nosso shake com um copo de leite desnatado, tá? Olha a quantidade aqui, gente, de carboidrato. São quase 40 gramas aqui nessa primeira refeição contra 20, é metade, né? Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que quando, por exemplo, eu falo de emagrecimento, que é uma bandeira clássica de um shake, se você tem um consumo de carboidrato mais equilibrado, isso é bem mais interessante para quem quer emagrecer. Principalmente se esse carboidrato é derivado de fibra, não de um açúcar, né? Não é de um carboidrato aí refinado, isso é super importante. Olha aqui, ó, a quantidade, por exemplo, de gordura.
quase 8 gramas de gordura aqui, né? Eu tô falando de metade, 3,7 gramas de gordura. Então, é uma substituição inteligente, interessante. E as pessoas falam assim pra mim, nossa, mas eu nunca vi um nutricionista falar que gosta de shake, né? E eu falo que não é que eu gosto do shake. Gente, olha, hoje, quando a gente pensa na verdade que as pessoas estão tendo um consumo super desequilibrado alimentar, eu falo de um shake como um substituto mais inteligente, mais nutritivo, dependendo da indicação e de como eu estou utilizando isso no cardápio, sim, ele é interessantíssimo, tá? O que não dá é para utilizar esses shakes que muitas vezes a gente vê no mercado, que é o que eu falei para vocês, cheio de adoçante artificial, cheio de aditivo químico, cheio de corante, isso não dá. Mas quando eu pego um shake com uma formulação mais limpa, como é o nosso da Loa, com essa qualidade nutricional, ele é sim muito interessante como um substituto aí para algumas refeições, tá bom? Com uma qualidade, uma densidade de nutrientes muito mais interessante. Quando que a gente deve usar? Quando eu falo de redução de peso, você vai substituir de duas às 3 refeições principais. Por exemplo, redução de peso, eu vou substituir o almoço ou o jantar. Clássico, gente, não é regra, tá? Pessoas são indivíduos diferentes, mas de maneira geral, para que você tenha o máximo de benefício quando a gente fala de redução de peso, substitui o jantar. Começa a substituir no jantar. Até porque o jantar normalmente é onde você chega cansado, às vezes você não vai cozinhar, você vai pedir uma pizza, vai pedir qualquer coisa que tenha para comer. É mais interessante que você fique, então, nesse momento com o New Shape. Quando a gente fala de ganho de peso, você acrescenta de 1 até 2 porções na sua alimentação diária. Continua fazendo a sua refeição do jeito que as suas refeições da maneira que faz e acrescenta então essas porções no New Shape. Nesse caso aqui é mais interessante que você use suco, que você use leite. No primeiro caso que você de repente utilize até água ou preferencialmente leite semidesnatado, para que você tenha uma composição nutricional completa. Quando eu falo de redução de peso, gente, a indicação clássica é com leite semidesnatado, tá bom? Não com água. É mais interessante pela questão do termos de vitaminas, minerais, proteínas e tudo mais. Quando eu falo de manutenção de peso, você vai substituir uma refeição intermediária, um lanchinho, e não almoço ou jantar, tá bom? Para todas essas sugestões, eu acho importante assim, gente, quando eu falo, né, bem me quero, pois corpo bonito é aquele que tem alguém feliz dentro dele. Então, lembre-se sempre disso, lembre-se sempre que a nutrição é individual, tem várias variáveis a serem consideradas, mas como eu sei que a maioria das pessoas hoje querem muito emagrecer, né, e às vezes acabam fazendo algumas loucuras para isso, mais do que pensar em fazer essas loucuras, pensa que você tem que estar bem, né, que você tem que estar desenvolvendo uma consciência para que você tenha mais saudabilidade, para que você se trate com mais respeito, com mais carinho, que você utilize alimentos e produtos que também tragam esses benefícios para o seu organismo, né? Então, para todas essas indicações, eu gosto sempre de bater esse reforço, tá bom? Bom, então comigo, vamos lá. Como que a gente usa? Eu já vi várias pessoas usando, falei das receitinhas, então já passei basicamente aqui as maneiras de uso, né? Então é uma medida em 200 ml aí de água, ou leite, ou bebida de preferência. Procurem, por exemplo, suco, água de coco, essas coisas. Quando a gente fala de emagrecimento, também a gente pode acabar utilizando, mas no caso seria mais o leite mesmo semidesnatado. Para quem tem intolerância à lactose, porque as pessoas me falam muito disso, Grazi, eu posso consumir, eu tenho intolerância à lactose. O nosso produto contém lactose, são traços de lactose, mas dependendo da sua, porque o whey protein concentrado, pessoal, ele possui lactose, tá? Apesar de ser uma quantidade muito pequena. Mas dependendo da sensibilidade da pessoa, ela pode sentir. A maioria das pessoas que me deram feedbacks de que são intolerantes à lactose, que utilizaram o nosso produto com leite semidesnatado, sem lactose ou com água, não tiveram qualquer desconforto, tá? Mas lembrando que isso é muito individual. Então ficam aqui algumas sugestões para vocês e depois vocês vão me contando aí também com relação às receitinhas que vocês andam bolando. A Thaís esses dias me falou, Grazi, bati o shake de morango com berries, né, com fruta vermelha, com framboesa e tudo mais, e ficou simplesmente divino. Então, a gente pode também ir brincando aí com essa imaginação. Só lembrando que quando a gente fala de emagrecimento, quando você vai acrescentando também muitas coisas, a gente só tem que ter um equilíbrio para que ele não fique muito calórico, tá bom? Porque senão a gente acaba não tendo aí esse benefício principal aí relacionado com a redução de peso, tá bom?
2 medidas para 200 ml de líquido. Ellen, é isso mesmo, são 30 gramas, né? Acho que o medidor são 15 gramas, eu falei ali atrás, me corrijo. É isso mesmo, tá certinho na embalagem, Ellen. Obrigada aí pela observação.